Livro 5. Os interlocutores vão dizer: muitas coisas ficaram para trás, e aí que vão aparecer 3 grandes dificuldades que precisam ser resolvidas em relação a essa cidade ideal, que vão ser tratados como 3 ondas. As primeiras, essas 3 ondas que precisam ser transpostas, as famosas 3 ondas da República. A primeira onda diz respeito à comunhão de bens entre aqueles que governam a cidade. Qual seja, os governantes não devem ter nem propriedade privada, nem família. Assim, não existe nem nepotismo, nem possibilidade de nepotismo. A segunda onda diz respeito à capacidade ou à igualdade entre os homens e as mulheres, tanto ao governo da cidade quanto à guerra, inclusive. Mulheres e homens são iguais, inclusive, para a guerra. E a resposta vai ser positiva. As mulheres podem governar a cidade, podem ir para a guerra. E a terceira dificuldade, a mais famosa, é essa que eu falei ainda há pouco. Quando é que Sócrates anuncia a seguinte tese: a cidade não será justa enquanto os reis não forem filósofos, ou os filósofos não forem reis. Justamente aí começa então um problema, que é a da educação dos governantes. Aquele que tem aptidão para governar deverá receber uma educação adequada a isso. Essa educação só pode ser uma educação filosófica, porque é só a educação filosófica que nos capacita, e o que capacita o governante a contemplar a ideia do bem, que é a ideia máxima existente nos planos das ideias. Essa é uma visão assim geral do que vai ser este livro 5. Tá? Eu não sei quando eu falo isso, vocês ficam com a consciência. A República não é dividida em 3 poderes, essas que nós temos aqui. Montesquieu não fez isso. Legislativo, executivo, judiciário. Veja o nível dessas pessoas que estão nesses governos, nesses 3 governos, os 3 poderes. Não podia ser isso, meus amigos. E por que pode ser isso? Por causa da votação, da eleição, da democracia. Então, quando eu falar assim, não pode ter democracia, isso não presta, porque isso leva à demagogia, isso leva ao populismo, e leva. Porque os mais espertos começam a se movimentar por ali e começam a alcançar o poder. Esperteza. Não é uma inteligência superior. E quanto mais o povo tiver uma inteligência baixa, mais se deixa enganar. Então esse não pode ser o governo. Nós temos que defender a democracia? Não. Nós temos que defender um governo e que pessoas que ocupem esses cargos sejam da melhor qualidade. Tem que ter sabedoria, tem que ter demonstrado isso. Pelo menos em provas. Pelo menos em provas. Está longe de ser o ideal, mas pelo menos em prova. Uma pessoa que nos submete a uma prova, um torneiro mecânico, nossa Senhora. Bom, ele abre o livro, Sócrates falando: considero uma cidade, uma constituição dessas como boa e reta,
bem como um homem dessa qualidade, as demais mais erradas, uma vez que aquela é a direita, quer se trate da administração das cidades, quer da organização do caráter da alma individual. E repartem-se por 4 espécies de vícios. Quais são elas? Perguntou Adimanto. Eu estava para mencioná-las, por ordem, da maneira que me pareciam derivar uma das outras. Mas Polemarco, que estava sentado um pouco mais longe do que Adimanto, estendeu as mãos, agarrou-lhe no manto, na parte de cima, junto ao ombro, puxou-o para si e, esticando-se para a frente, inclinou-se para lhe dizer umas palavras de que nada ouvimos, senão isto: deixamos-o seguir. O que é que fazemos? Eu Adimanto: não deixamos nada, falando já em voz alta. E eu perguntei: que espécie de coisa é essa que vós não deixais seguir? Tu, disse ele. E então por quê? Parece-nos que estás perdendo a coragem e que te furtas a uma parte completa e não pequena da discussão, para não teres de analisar e que julga que nos passará despercebido o que disseste vagamente, que em relação a mulheres e filhos seria evidente para todos que são comuns os bens dos amigos. E não era uma afirmação correta, Adimanto? Era. Mas essa afirmação correta, como tudo mais, precisa ser discutida. Que caráter tem essa comunidade? É que podia haver muitas. Há muitas que aguardamos crente que nos dirás alguma coisa sobre a procriação de filhos, como fazê-la, e uma vez gerados, como os criar, e toda essa questão da comunidade de mulheres e filhos que anuncias, pois supomos que arrastará consigo alterações grandes e até radicais, conforme for bem ou mal realizada. Agora então, já que te ocupas de outra constituição, antes de analisar esta suficientemente, fomos do parecer que ouviste de não te abandonar antes de explicares tudo isto como o resto. Aí o Glauco interveio: contai-me também a mim, como participante nesta votação. Aí Sócrates: não te afliges. Aí foi Trasímaco que falou: não te aflija, e considera que esta é a opinião geral de todos nós. Bom, aí Sócrates: que comunidade será essa para os nossos guardiões relativamente a filhos e mulheres? E a criação, quando ainda são novos, no tempo que medeia entre o nascimento e a educação, e que se me afigura ver o mais trabalhoso de todos? Tenta, pois, dizer de que maneira deve fazer-se. O Glauco que está falando isso, não Sócrates. Aí Sócrates: não é fácil, meu caro amigo, fazer essa análise. A questão comporta de fato muito mais inverossímiles ainda do que as que tratamos anteriormente. Desconfia de que fosse possível o que dizemos. Ainda que se realizasse, não se acreditaria que tal maneira fosse a melhor. Por esse motivo é que tenho certa hesitação em tocar no assunto, com receio de que a minha exposição pareça uma aspiração impossível, meu prezado companheiro. Não tenhas qualquer hesitação, Sócrates, que os teus ouvintes não são ignorantes, nem incrédulos, nem mal intencionados. E eu perguntei: meu excelente amigo, acaso falas assim por quereres dar-me coragem? Sim, senhor. Contudo, está fazendo exatamente o contrário. Se eu estivesse confiante que sabia o que dizia, o teu encorajamento estava bem. Que uma pessoa conhecedora da verdade discuta no meio de pessoas sensatas e amigos sobre os assuntos mais elevados e que lhe são mais caros, pode fazer-se com segurança e confiança, ao passo que, para quem duvida e investiga como eu, à medida que está a falar, quer que eu faço? É temível e escorregadio, não por se expor à troça,
mas porque saindo da verdade atirar-me-ei à terra, não só a mim, mas também aos meus amigos em questões de que modo algum se deve vacilar. Ele está com medo, inclusive, de prejudicar os amigos, falando alguma coisa que é falsa, que ele não acredita, né? Ou que ele está tirando uma conclusão errada. Prosterno-me perante, fala assim, Grau, pelo que me preparo para dizer que eu imagino que comete o menor crime quem mata alguém voluntariamente, do que quem engana os outros relativamente a instituições nobres, boas e justas em matéria legal. É, pois, preferível incorrer em tal perigo no meio de inimigos a fazê-lo no meio de amigos, de maneira que me encorajas bem. Então, ele vai incorrer nesse perigo, né, de fazê-lo no meio dos amigos, coisa que ele não domina direito. Glauco sorriu e disse: mas Sócrates, se nos acontecer alguma coisa de mal devido ao teu discurso, absolvemos-te como inocente de um crime que não nos iludiu. Mas toma confiança e fala. Aí o outro falando assim: ora, a verdade é que quem é absolvido num caso desse está inocente, como a lei proclama. Por isso é natural que se o está nesse, o esteja também neste. Então o outro falando: fala então por esse motivo. Aí o outro: temos, pois, de voltar agora atrás ao que devia talvez ter dito naquela sequência. Pode ser que assim seja bem que depois de ter delimitado até o fim o papel dos homens, passemos agora ao papel das mulheres. De resto, és tu que me convidas a fazê-lo. Aí o Sócrates: para homens nados e criados como nós explicamos, não há, em minha opinião, outra posse e uso correto dos filhos e das mulheres do que seguirem aquele impulso que lhes comunicamos de início, pois tentamos estabelecer estes homens como uma espécie de guardiões do rebanho. Tentamos sim. Sigamos esse caminho, portanto, atribuindo-lhes nascimento e criação semelhante, e vejamos se nos convém ou não. Como? Do seguinte modo: as fêmeas dos cães de guarda, entenderemos que devem exercer vigilância com eles como os machos, e caçar com eles e fazer tudo mais em comum, ou deve ficar dentro do canil como incapazes por causa da criação e alimentação dos cachorros, enquanto os machos se esforçam e têm a seu cargo todo o cuidado dos rebanhos? É tudo em comum, exceto que utilizaremos o seu serviço, tendo presente que elas são mais débeis e eles são mais fortes. Elas são mais débeis, as cachorras, eles são mais fortes. Então, poderemos utilizar algum animal para os mesmos serviços, se não se lhes tiver dado a mesma criação e educação? Não se pode. Se, portanto, utilizamos as mulheres para os mesmos serviços que os homens, tem de se lhes dar a mesma instrução. Tem. A eles foi atribuído, sem dúvida, a música e a ginástica. Foi. Portanto, teremos de ministrar às mulheres estas duas artes. E também a da guerra. E de nos servir disso para os mesmos propósitos. É natural, em vista do que dizes. Mas talvez muito do que agora se disse parece ridículo e contrário aos costumes, se executar o que declaramos, com certeza. Qual das coisas notas tu que seja mais ridícula? É evidente que serão as mulheres nuas a fazer ginástica com os homens nas palestras, não só as novas, mas também as que são positivamente mais velhas, tal como os velhos no ginásio, quando cheios de rugas e poucos agradáveis à vista, mesmo assim gostam de praticar a ginástica. Sim, pareceria bem ridículo, pelo menos nas condições atuais, né? Ele está colocando questões. Ora, vamos lá a ver se encontramos qualquer saída. Concordamos que uma natureza distinta carece de função distinta e que a da mulher é diferente da do homem. Porém, agora afirmamos que naturezas diversas devem executar a mesma tarefa.
É disso que nos acusam? Exatamente. Que nobre que é, Glauco, o poder da arte de discutir. Como assim? É que, segundo me parece, muita gente cai nela sem querer, julgando que não estão a discutir, mas discorrer pelo fato de não serem capazes de analisar o que se disse, distinguindo os vários aspectos, mas o seu alvo é a mera contradição verbal do que se afirmou, usando chicana em vez de dialética. De fato, muitos são os que sofrem dessa fama, mas acaso se pode alvejar no presente momento? Inteiramente, pois estamos em risco de ter resvalado sem querer pela contradição. Como? Estamos a insistir com toda a energia e combatividade na questão verbal de que o que não tem a mesma natureza não deve ter as mesmas atividades. Mas não examinamos qual era a espécie de natureza diferente ou própria, nem qual o alvo da distinção que então fizemos, quando atribuímos às naturezas diferentes, funções diferentes e às iguais. De fato, não examinamos isso. Por isso mesmo, é-nos lícito, ao que parece, perguntar a nós próprios se a natureza dos calvos e dos cabeludos é a mesma. E não contrária. E depois de concluirmos que é contrária, se os calvos forem sapateiros, não consentir que os cabeludos o sejam. E se por sua vez o forem cabeludos, proibido aos outros. É o cara ridículo, não há dúvida. Ridículo, na verdade, por outra razão. É que não supusemos, então, uma natureza igual ou diferente, mas apenas observamos aquela espécie de diferença e semelhança que tem por alvo as ocupações. Diziam, por exemplo, que o médico é aquele que tem vocação para a medicina, tinha a mesma natureza, ou não achas? Acho que sim. Mas o médico e o carpinteiro têm uma natureza diversa, inteiramente. Portanto, se evidenciar que ou o sexo masculino ou o feminino é superior um ao outro no exercício de uma arte ou de qualquer outra ocupação, diremos que deverá confiar essa função a um deles. Se, porém, se vir que a diferença consiste apenas no fato da mulher dar à luz e o homem procriar, nem por isso diremos que está mais bem demonstrado que a mulher difere do homem em relação ao que dizemos. Mas continuaremos a pensar que os nossos guardiões e as suas mulheres devem desempenhar as mesmas funções. A cara é com razão. A seguir a isto, quer dizer, ele está dizendo assim o seguinte, tem uma coisa que ele fala, o careca, o cabeludo, quer dizer, você está notando o seguinte, que não é a natureza da pessoa, esses aspectos exteriores. Como não é a natureza, também não é. Se a mulher tem peito, se a mulher o homem não tem, entendeu? Não é essa a questão, né? Então ele trouxe à baila uma questão interessante. Então, a essa dificuldade da exposição sobre a lei acerca das mulheres, diremos que escapamos como se fosse uma onda, de tal maneira que não ficamos de modo algum submersos ao estabelecer que devem cuidar de tudo em comum, os guardiães e as guardiãs, mas a própria coerência do discurso proclama a possibilidade e utilidade do plano. Aí o Glauco, e não é pequena a onda que escapaste. Com certeza que não dirás que ela é grande, quando vires a que vem a seguir. Diz lá para eu ver. Após esta lei, as anteriores, vem, em meu entender, a seguinte: qual? Que estas mulheres todas serão comuns a todos esses homens, e nenhuma coabitará em particular com nenhum deles, e por sua vez os filhos serão comuns, e nem os pais saberão que são os seus próprios filhos, nem os filhos saberão quem são os seus próprios pais. Aí o cara falou assim, isso ainda é muito pior, que é sobre o ponto de vista da inverossimilhança, que é da possibilidade e da utilidade. Ele levou o negócio assim, não, a mulher pode também fazer parte da guerra, né? Mas isso para ele era menor
Já era um problema já naquela sociedade, a mulher poder fazer parte disso. A mulher estava perto do escravo. E agora está vendo, tem uma pior ainda nessa nossa imaginação da cidade dela, né? É que a mulher, ela simplesmente tem os filhos, mas os filhos saem dela, tiram dela, e aí ninguém sabe mais aquele filho quem é o pai, nem o filho vai saber quem é o pai, nem o pai vai saber quem é o filho, a mãe também não, entendeu? Portanto, Sócrates fala assim: tu que és legislador, assim como escolhestes os homens, da mesma maneira selecionarás também as mulheres, entregando-lhes de acordo com a semelhança da sua natureza até onde for possível. Nem toda mulher vai ser obrigatoriamente guerreira, ou vai ser uma governanta, não. Ora, esses vistos terem em comum as habitações, as refeições, sem que tenham qualquer propriedade privada, estarão juntos e ficando misturados, quer nos ginásios, quer no resto de sua educação, creio que por uma necessidade natural serão compelidos a unirem-se, né, entre si. Ou não te parece que é necessário, como eu digo? É então manifesto que depois disto faremos casamentos sagrados, tanto quanto estiver no nosso poder. Os sagrados serão os mais úteis. Não, absolutamente. Mas então como é que hão de ser os mais úteis? Ora, diz-me, Clau, veja em tua casa cães de caça e grande número de aves de estimação. Por Zeus, acaso prestaste alguma atenção às uniões dele e à sua procriação? O cara está confundindo o que é um cachorro com aves, com não sei o quê, né? O quê? O cara fala assim: em primeiro lugar, dentre esses animais, apesar de serem de boa raça, não há alguns que são ou se prova serem melhores? Então fazes criação igualmente de todos ou te esforças para que sejam antes dos melhores? Os melhores? Pois então, de preferência dos mais novos, dos mais velhos ou dos que estão na flor da idade? Os que estão na flor da idade. E se não se fizer assim a criação, pensas que se deteriorará grandemente a raça das aves e dos cães? Penso que sim. E o que pensa quanto aos cavalos e aos restantes animais? Será de outro modo? Seria absurdo. Ó céus, meu caro companheiro, como os nossos chefes terão de estar nos píncaros se na verdade as coisas se passam do mesmo modo como na raça humana? Mas é que passam mesmo. Por que perguntas? Porque terão necessidade de tomar muitos remédios. Ora, nós supomos que um médico, ainda que medíocre, basta para aqueles cujos corpos não precisam de remédio, mas estão prontos a responder à dieta. Porém, quando exige remédio, sabemos que carece de um médico mais enérgico. É verdade, mas qual é o teu objetivo? É o seguinte: pode acontecer que o nosso governante precise de usar de mentiras frequentes e de dolos para benefício do governados. Nós dissemos a algures que todas essas coisas eram úteis sob a forma de remédio. E dissemos bem. Dessa maneira, parece que essas coisas não serão menos certas em questões de casamento e procriação. É preciso, de acordo com o que estabelecemos, que os homens superiores se encontrem com as mulheres superiores, o maior número de vezes possível, e inversamente os inferiores com as inferiores, e que se crie a descendência daqueles e as destes não, se queremos que o rebanho se eleve às alturas, e que tudo isto se faça na ignorância de todos, exceto dos próprios chefes, a fim de que a grei dos guardiões estar tanto quanto possível isenta de dissensões. Quando ele fala isso, não sei se vocês percebem, que o pessoal fala quanta coisa que a República de Platão, a política de Aristóteles, né? Ele funda coisas que vão acontecer muito mais tarde. Isso aqui tem um pouco do nazismo, né?
Você vê que tem que pegar de raça mais pura, no caso ele fala raças superiores, né? Com as mulheres da raça superiores, as inferiores com as inferiores, das inferiores nem para se procriar, se você observar aqui, né? E o cara fala com toda razão: portanto, temos de instituir festas nas quais juntaremos as noivas e noivos e de executar sacrifícios. E os nossos poetas hão de compor hinos apropriados à celebração dos esponsais. Quanto ao número de matrimônios, deixemos a cargo dos governantes, para que mantenham o mais possível a mesma cifra de homens, né? Considerando as guerras, doenças e outras perdas semelhantes, e a nossa cidade não se torne, na medida do possível, maior nem menor. Exato. Deve fazer tiragens a sortes engenhosas, de modo que o homem inferior acuse em cada união a sorte. Acuse em cada união inferior a sorte e não aos chefes. Muito bem, concordou ele, né? E aquele dentre os jovens que forem valentes no combate ou em qualquer outro lugar, deve-se dar-lhes, entre outras honrarias e prêmios, uma liberdade mais ampla de se unir às mulheres, a fim de que haja pretexto para se gerar o maior número possível de filhos de homens dessa qualidade. Está certo? Tomarão conta das crianças que forem nascendo as autoridades para esse fim constituída, quer sejam homens ou mulheres, uns e outros, uma vez que os postos de comando são comuns a homens e mulheres. Sim, pegarão então os filhos dos homens superiores e levá-los-ão para o aprisco, para junto de amas que moram à parte num bairro da cidade. Dos homens inferiores a qualquer dos outros que seja disforme, escondê-los-ão num lugar interdito e oculto, como convém. Se realmente queremos que a raça dos guardiões se mantenha pura, cuidarão também da alimentação, levando as mães ao aprisco quando tiverem os seios túmidos de leite, imaginando toda a espécie de artifícios a fim de que nenhuma presinta qual é o seu filho, e arranjando outras mulheres que tenham leite. Se as verdadeiras mães não forem suficientes, velarão ainda para que o aleitamento só dure um tempo moderado, encarregando as amas e preceptoras das vigílias e do restante trabalhos. São muitas facilidades que concedes à maternidade das mulheres dos guardiões. Convém que assim seja, mas prossigamos no nosso propósito. Dissemos, pois, que os filhos devem nascer de pais na flor da idade. É verdade. Porventura, não te parece também que o tempo médio da flor da idade é de 20 anos para a mulher e de 30 para o homem? A mesma lei aplicar-se-ia a alguém que, estando ainda em idade de gerar, tocasse numa mulher na idade própria, mas sem que o governante os unisse. Diremos que esse homem apresentou à cidade um bastardo não autorizado e não santificado. A mesma lei aplica-se a alguém que, estando ainda em idade de gerar, tocasse numa mulher na idade própria, mas sem que o governante os unisse. O governante é que tem que dizer que tem que ter essa união, entendeu? Diremos que esse homem apresentou à cidade um bastardo não autorizado e não santificado. Exatamente. Porém, em meu entender, né, quando as mulheres e os homens tiverem ultrapassado a ideia da geração, deixaremos aos varões a liberdade de se unir a quem quiserem, exceto uma filha. Aí vem uma questão. É uma questão complicada, porque eles não sabem quem são os filhos e quem são os pais, não é isso? Ele fala assim: porém, em meu entender, quando as mulheres e os homens tiverem ultrapassado a idade da geração, deixaremos aos varões a liberdade de se unir a quem quiser, exceto aqui, uma filha, mãe, neto ou avó. E por suas vezes as mulheres, exceto a um filho, um pai ou outro parente em linha reta, descendente ou excedente. E tudo isso só depois de os termos exortado a terem o maior cuidado em não dar à luz o fruto dessas uniões. E se gerar algum filho, e se ele forçar o caminho, em disporem dele partindo do princípio de
de qual tal ser não será criado. É um problema, porque se você não sabe quem são os filhos, tem que arrumar uma maneira de saber, né? Quem é o pai também. Também isso é razoável, mas como é que eles vão distinguir os pais e as filhas uns dos outros e o restante parente que acaba de se referir? O cara faz a pergunta certa. Não distingue de modo algum, mas todas as crianças que nascerem no 10º mês e também no 7º, a partir do dia em que qualquer um deles foi nubente, e todas essas chamará as do sexo masculino filhos, as do feminino filhas, e as crianças a ele pai. E do mesmo modo aos descendentes deles chamará netos, e eles chamarão avós e avós. E aos que nascerem no mesmo período em que as mães e pais deles geravam filhos, apelidarão de irmãs e irmãos, de maneira que, conforme há momentos, dizíamos, não tocam uns nos outros. No entanto, a lei permitirá a união entre irmãos e irmãs, se a tiragem à sorte se inclinar para esse lado e se apite a aprovar. Quer dizer, eles criaram uma regra aí de que nasceram tal dia, tal, não sei o quê, para o cara ter uma ideia, mas tem hora que, se acontecer, por algum engano, ele acha assim. Entanto, a lei permitirá uniões entre irmãos e irmãs, se a tiragem à sorte se inclinar para esse lado. Muito bem, disse ele. Essa, portanto, amigo Glauco, a comunidade de mulheres e filhos entre os guardiões da tua cidade, que está de acordo com com o resto da Constituição e que é em muito melhor, e o que é preciso depois disto que seja solidamente confirmado pela nossa argumentação. Ou como faremos? Assim por Zeus. Porventura não deve ser o ponto de partida do nosso acordo perguntar a nós mesmos qual é o maior bem que podemos apontar na organização de uma cidade? Aquele que o legislador deve ter em vista ao promulgar as leis? E qual é o maior mal? E depois, em seguida, inquirir se as instituições que descrevemos nos ajustam às pegadas do bem, nos desviam das do mal. Isso é isso, sobretudo. Aí ele faz a pergunta assim: acaso teremos algum mal maior para a cidade do que aquele que a delicerá e a tornar múltipla em vez de una? Ou maior bem do que o que se aproximar e tornar unitária? E não é o individualismo desse sentimento que os divide, quando uns sofrem profundamente e outros se regozijam em extremo, a propósito dos mesmos acontecimentos, públicos ou particulares. Portanto, também se comporta de muito aproximado ao de um só homem. Por exemplo, quando ferimos um dedo, toda a comunidade do corpo à alma, disposta numa só organização, a do poder que a governa, sente o fato e todo, ao mesmo tempo, sofre em conjunto com uma das suas partes. É assim que nós dizemos que ao homem lhe dói o dedo. E sobre qualquer outro órgão humano, o raciocínio é o mesmo, relativamente a um sofrimento causado pela dor e ao bem-estar derivado do prazer. É a mesma coisa. E agora, quanto à tua pergunta, direi que a cidade muito bem administrada está muito próxima de um homem nestas condições. Penso, pois, que se um dos cidadãos acontecesse, seja o que for, de bom ou mal, uma cidade assim proclamará sua essa sensação e toda ela se regozijará ou se afligirá juntamente com ele. Ele está fazendo nesse momento uma comparação entre o que se passa com o indivíduo e o que se passa com a sociedade. Se o indivíduo, ele dá o exemplo, se acontece alguma coisa com o dedo da pessoa, o corpo todo não sofre? Pois é, a mesma coisa acontece na cidade. Esse é mais ou menos o que ele quer falar, né? É necessário que assim seja numa cidade com boas leis. É tempo de regressarmos à nossa cidade e de vermos se o nosso discurso está em concordância com o que nela se passa ou se aplica antes a outra. É preciso, realmente. Ora, pois, nas outras cidades há governantes e povo, e nesta também há
E todos se denominam uns aos outros cidadãos, sim. Mas além do nome de cidadãos, o que é que o povo das outras cidades chama aos seus governantes? Na maior parte do tempo chamam de déspotas, mas de regime democrático dão-lhe mesmo esse nome de governante. E o que lhe chamará o povo na nossa cidade, além de cidadãos que dirão que são os governantes? Salvadores e protetores. E estes como chamarão o povo? Distribuidores de salários e alimentação. E nas outras, como é que os governantes chamarão o povo? Escravos. E os governantes uns aos outros, qual governante? Os nossos, qual guardiões? Podes então dizer se nas outras cidades há governantes que tratam com seus colegas de governo, a uns como amigos e a outros como estranhos? Há e muitos. Por conseguinte, pensam e dizem que o que é dos amigos é como se fosse deles, o que é dos estranhos lhes é alheio. Assim é. E agora os guardiões da tua cidade, é possível que haja algum que pense ou diga que algum dos seus colegas lhe é estranho. De modo algum. Efetivamente, quando encontrar qualquer deles, julgará que se lhe depara um irmão ou irmã, pai ou mãe, filho ou filha, ou descendente ou ascendentes desses. Muito bem. Ele fala assim. Estou aqui vendo. Estou numa parada que estou vendo aqui o número de página para me sentir se dá para fazer. Em especial, estamos de acordo com o que dissemos antes. Com efeito, afirmamos que não deviam possuir casas próprias, lembra? Nem terra, nem qualquer bem. Falava até na família, lembra? Mas sim receber dos outros o seu sustento, como salário da sua vigilância e despender tudo em comum, se queriam ser verdadeiros guardiões. Isso até em determinadas igrejas você vê que as pessoas dependem do salário dos seus fiéis. Muito bem. Ora, então, como eu afirmo, as nossas palavras anteriores, estas de agora, não farão ainda mais com que eles sejam verdadeiramente guardas, e que não crie divisões na cidade, como aconteceria se não chamasse meu a mesma coisa, mas cada um a cada objeto diferente. Se um arrastasse para a sua casa o que pudesse a fim de o possuir independentemente dos outros, e outro para dele, visto que habitava noutra, e se tendo mulher e filhos distintos, gozasse prazeres e penas separados. Mas, com uma opinião única acerca do que lhe pertence, tenderão todos para o mesmo, e tanto quanto possível experimentarão as mesmas penas e os mesmos prazeres. Certamente, então, não desaparecerão processos e acusações recíprocas por si mesmo. Por assim dizer, devido ao fato de ninguém possuir nada em particular, senão o corpo, e tudo mais ser comum. De onde resulta que eles não conhecerão discórdia daqueles que surgem entre os homens devido à posse de riquezas, filhos e parentes. É importante que sejam libertos desses aborrecimentos. Além disso, ele vai falando assim: quanto aos males menores de que ficarão livres, até hesito em enumerá-los, devido à sua inconveniência. Dá lições aos ricos, vistos serem pobres, das dificuldades e penas a que se é forçado para criar os filhos e juntar riquezas. Quer dizer, esses aborrecimentos todos são esses. Olha só. Quanto aos males menores que ficarão livres, até hesito em enumerá-los devido à sua inconveniência. Dá lições aos ricos, vistos serem pobres, das dificuldades e penas a que se é forçado para criar os filhos, juntar riqueza, para sustentar os criados,
ora pedindo dinheiro emprestado, ora renegando dívidas, ora procurando dinheiro por todos os meios para colocar nas mãos das mulheres e dos servos, entregando-lhes à sua administração os vários e múltiplos trabalhos. Ó amigo, que o que os homens sofrem em relação a estas questões, todas bem evidentes, vis e indignos de que se gastem palavras com eles. Aí o cara fala assim, são realmente evidentes, até para um cego. Lembra-te, Pedro, de que anteriormente alguém, não sei quem, nos censurou por não nos tornarmos guardiões felizes, porque sendo-lhes lícito possuir os bens dos outros cidadãos, nada tinham. Os guardiões nada tinham. E nós lá dissemos, se oferecesse uma oportunidade, tornaríamos a observar essa questão. Por agora queremos fazer dos guardiões verdadeiros guardiões e tornar a cidade o mais feliz que pudéssemos, em vez de nos limitarmos a avisar a uma única das suas classes para montarmos a sua felicidade. Isso geralmente é o que acontece, né? Quando você sai da oligarquia, você pensa no bem comum, na aristocracia, aliás, e você entra numa oligarquia, são famílias que dominam as coisas para os seus, ou para no mundo dos seus amigos, né? Isso em termos de muitos governantes, porque quando a gente olha para a nossa sociedade, são muitos que governam. Muitos que eu estou dizendo não são os muitos mesmo, porque os muitos são mais lá embaixo, mas entre um que governa, que é o monarca, e que pode virar um tirano, se não pensar no bem comum, ou então alguns, esses alguns são o que está acontecendo no Brasil, são alguns que detêm o poder, detêm o dinheiro, as empresas, as coisas assim, são alguns. Então não é uma aristocracia, mas sim uma oligarquia. E no Brasil, como há muito roubo, muita corrupção, então nem oligarquia é direito, é uma creptocracia, é o governo dos ladrões. Agora, quando é muitos para governar, né, se permite isso, deveria ser uma república e não uma democracia. Porque a república, res quer dizer coisa, e pública, coisa pública. É coisa pública. Mas o que as pessoas fazem numa democracia é transformar o público no privado. E aí depois ficar administrando, tá vendo aqueles votinhos daqueles pela-saco, não entende nada, né? Aí elege um Lula, elege essas porcariadas todas que estão por aí, né? Essas porcariadas indicam esses ministros do Supremo Tribunal, outras porcarias, né? Então daqui a pouco eles vão se voltando, todo mundo vai vendo isso, eles vão se voltando para uma demagogia, para um populismo, entendeu? Você vê o que o Toffoli fez com 4 horas de voto, né? Um cara completamente incapaz está aí governando o país. Isso é uma demagogia, não existe isso. Temos que acabar com isso. As formas de governo não podem ser esta. Ah, então tem que ser uma ditadura. Ditadura, meu amigo. Se você sair da monarquia, você vai entrar na tirania. E se você sair da república, como se está saindo há muito tempo, para esse negócio da democracia, você vai vendo que vai entrando demagogia, que vai entrando não sei o quê, daqui a pouco vai haver uma necessidade. Qual daqui a pouco vai ser a necessidade? Ou se volta para o governo de que seria ou uma monarquia, se volta a monarquia, né? Se volta, ou então você caminha para uma tirania, uma ditadura. Porque a esculhambação, a liberdade excessiva, essa libertinagem, né? Essa falta de zelo para com os poderes, né? Deixar qualquer um governar, isso não pode continuar. Ah, mas estão escolhendo. Oh, meus amigos, mas quem são esses que estão escolhendo? Tem capacidade para escolher?
Não adianta você ficar me dizendo, não, de tanto eles escolher, eles vão acabar sabendo escolher. Isso eu já estou ouvindo há quanto? 60 anos, mais de 60 anos. E não sabe nunca. Realmente é um problema sério, né? Bom, tem muito mais coisa, mas eu acho que vou falar assim mais uns trechinhos só, né? Vamos lá, falar mais esses trechinhos só. Então, tu irrompes, aliás, assim de improviso no meu discurso, fala Sócrates, né? Se me perdoares a minha lentidão, é que talvez não saiba que depois de eu ter escapado a custo a 2 oportunidades, estás agora a erguer a terceira, que é a mais alta e mais árdua de todas. Quando a vires e ouvires, hás de ter um perdão absoluto, porque, como é natural, hesitei e tive receio de expor doutrina tão paradoxal e de tentar analisá-las. Lembra que já tinha a primeira que ele já custou a dar fim nela. Depois a segunda, que era a questão das mulheres, né? Das mulheres, dos filhos e tal. Então agora estão propondo uma terceira para ele. Aí a pessoa, um deles falou assim: quanto mais falares assim, tanto menos te dispensaremos de deixar de dizer como será possível que esse estado se torne uma realidade. Né? Porque até agora o estado está sendo imaginado. Mas fala, não te demores. Aí Sócrates: é preciso recordar em primeiro lugar que nós chegamos a este ponto para indagarmos a natureza da justiça e da injustiça. É preciso, mas para que é isso? Nada. Se descobrirmos a natureza da justiça, porventura entenderemos que o homem justo em nada difere dela, mas em tudo lhe é semelhante. Ou dar-nos-emos por satisfeitos e se aproximar bastante dela e participar mais do que os outros. Assim, dar-nos-emos por satisfeitos. Logo, foi para termos um paradigma que indagamos o que era justiça e o que era um homem perfeitamente justo. Se existisse, uma vez que existisse, qual seria o seu caráter? E, inversamente, o que era injustiça e o homem absolutamente injusto, a fim de que, olhando para ele, se nos tornasse claro que a felicidade ou que a infelicidade lhes cabia, e seremos então forçados a concordar relativamente a nós mesmos que quem for mais parecido com eles terá a sorte mais semelhante à sua. Mas não foi por causa de demonstrarmos que era possível. Bom, lá isso é verdade. Julgas então que um pintor vale menos se tiver desenhado um modelo do que seria o mais belo dos homens e transmitido suficientemente à sua pintura todas as qualidades, mas não puder demonstrar a possibilidade da existência de um homem desses. Quer dizer, é possível você pintar uma coisa muito bonita e você não poder demonstrar a existência dessa coisa. Essa é a questão. Eu não por Zeus, diz o cara, né? Então, e nós também não estivemos a fazer com as nossas palavras um modelo de uma cidade boa? Absolutamente. Julgas então que falamos menos bem se não pudermos demonstrar que é possível fundar uma cidade tal como aqui dissemos? Então, nesse momento, ele está dizendo assim, ó, nós pensamos o tempo todo sobre essa cidade ideal, mas mesmo que ela não possa, que ela não exista no momento, né? Ele diz assim, julga então que falamos menos bem se não pudermos demonstrar que é possível fundar uma cidade tal como aqui dissemos? Sem dúvida que não. Ora, a verdade é essa, né? Ele começa a falar e diz assim: depois disso, então, o que parece, temos de procurar indagar e demonstrar que espécie de defeito há atualmente nas cidades, devido ao qual não são assim organizadas. Já que a gente compreendeu como é que é a cidade ideal, por que não existe nessas cidades que estão aí, estão assim organizadas?
E qual a menor mudança possível pela qual a cidade passaria ao nosso sistema de administração? Uma só alteração de preferência, se não duas, se não a menos possível em número e as menores em alcance. Isso eu vejo, quando você vê a proposta que Meixo Sama fala, Messias Meixo Sama fala, que nós temos que construir, né, o paraíso na Terra, então o modelo seria fazer a cidade ideal, né? Então a questão é a seguinte, essa pergunta é boa, diz assim, por que essas estão aqui organizadas, né? Então, qual a menor mudança possível pela qual a cidade passaria ao nosso sistema de administração que a gente pretende? Qual? Uma boa pergunta. Assim, penso poder demonstrar que com uma só alteração poderia mudar-se, mas essa alteração não seria pequena nem fácil, conquanto possível. Qual? Os caras lá, qual? Perguntou, qual é essa aqui? Que chega a fazer uma cidade ideal, né, virar realidade, através das cidades que existem. Aqui cheguei ao lugar que comparamos ao ponto mais alto, mas há de dizer-se, ainda que ele venha inundar-me tal como uma vaga a cair em cascatas de gargalhadas, de troço e desprezo, repara no que vou dizer. Quer dizer, ele está dizendo assim, já vou cair aqui, vou ficar à mercê de riso de muita gente, do ridículo, né? Mas o pessoal diz, então fala. Então ele diz assim, enquanto não forem ou os filósofos reis nas cidades, ou no que agora se chamam reis e soberanos, filósofos genuínos e capazes. Aí o cara, já pensou? Olha o problema, né? Você pensa, se fosse olhar para a nossa cidade de hoje, e dizer assim, peraí, nós teríamos que voltar à monarquia, então esse monarca teria que ser um filósofo. Então, se nós estivéssemos numa aristocracia, aquele bando de gente que está lá, deveriam ser filósofos. Ou então, se nós estivéssemos numa república, aqueles que estão governando deveriam ser filósofos. Bom, aí ele fala assim, um trechinho, afirmar que são eles que devem governar, a fim de que, uma vez esclarecidos, os filósofos, possamos defendermos, demonstrando que a uns compete por natureza dedicar-se à filosofia e governar a cidade, e aos outros não cabe tal estudo, mas sim obedecer a quem governa. E aí, se não me engano, a gente encerra falando o seguinte: por conseguinte, dos que contemplam a multiplicidade de coisas belas, sem ver a beleza em si, nem serem capazes de seguir outra pessoa que os conduza até junto delas, isso é o que mais acontece. As pessoas que não conseguem seguir, não tem uma pessoa a quem se deixa orientar, né? Mas uma pessoa que seja capaz, de preferência um filósofo, coisa semelhante, alguém que ame a sabedoria, que ame a verdade, que queira chegar à verdade, né? Então ele fala assim, por conseguinte, dos que contemplam a multiplicidade, não a unicidade não, a multiplicidade de coisas belas, um monte de coisa bela, mas o cara não sabe o que é beleza, né? Vamos dizer assim, sem ver a beleza em si, nem serem capazes de seguir outra pessoa que os conduza até junto dela, a beleza, o que é o belo realmente, essa unidade, né? E sem ver a justiça, ele faz a comparação, e tudo da mesma maneira decidiremos que tem opiniões sobre tudo, mas não conhecem nada daquilo sobre as opiniões que as emitem. Isso aí é o que mais tem, meus amigos. As pessoas omitindo opiniões que não são a verdade, entendeu? Ele não tem preocupação de chegar à verdade. Ele não tem a preocupação de chegar às coisas que são unas. O que é o belo, o que é a justiça, entendeu?
que é verdade, o que é o bem. Descobrimos, o cara falando, né? Exatamente. E agora os que contemplam as coisas em si, as que permanecem sempre idênticas, porventura não é isso conhecimento e não opinião? Também isso é evidente. Não diremos também que tem entusiasmo e gosto pelas coisas que são objetos de conhecimento, ao passo que aqueles só o têm pelas que são do domínio da opinião. Ou não nos lembramos que dissemos que esses apreciam e contemplam vozes e cores belas e coisas no gênero, mas não admite que o belo em si seja uma realidade. Lembramos-nos, você vê que você procurar essa multiplicidade, uma multiplicidade de gênero, e você pode ter uma multiplicidade de gênero incrível. Está cada vez formando, cada vez mais, aquela L, G, B, T, 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 I, S, pronto. Está botando um monte de coisa, esse monte de multiplicidade. Mas qual é a questão? Aí tem que se discutir qual é a questão. Qual é o uno dessa questão? Senão, vai cada vez dividindo mais, cada vez mais gênero, mais o quê? Mas o que é a unidade disso? O que é que se busca? As pessoas não têm ideia da essência. Então, fica esse negócio de racismo para lá, racismo. Quantas cores? Que raça? Raça é agora. E antes a raça era diferente. Antes os pretos já mandaram nos brancos, já governaram os brancos. Pô, tem tanta coisa, cara. O que é, afinal? Onde que você quer chegar com isso tudo? Com essa multiplicidade toda de raça? Também o senhor já falou, pô. Se é uma raça, é o seguinte, meu amigo. Quer você goste ou não, se você for então materialista, só pensa que só tem essa vida, fica com isso, vai ficar reclamando o resto da vida. Mas quem não é, diz o seguinte: o ser humano não é o pensamento, a divisão da gente não se dá em sabedoria, razão, né? Sentimento, né? Amor, força, vontade, não é isso? Quem governa isso? São as três raças: raça branca, raça amarela e raça negra. Raça negra é da vontade, é da força realmente. São os lutadores, são os pugilistas, são os corredores, e pronto, acabou, é isso. Se você nessa vida nasceu assim, tudo bem, você vai desempenhar mais essa questão, vai ser uma função sua que você tem, né? Agora dificilmente vai ganhar prêmio Nobel. Se quando ganhar, vai ser prêmio Nobel pela paz, porque é tanta confusão lá, tanta brigalhada de tribo, não sei o que, né? Assim, o que é que dê exemplo, como é que ganha prêmio Nobel lá na África, né? Raça branca não, é boa de razão, de sabedoria e tal, mas de sentimento já não é tanto, é mais frígido. Quem é mais de sentimento são os orientes, né? São mais raros. Chegou a fazer araquiri, duvido que um brasileiro faça araquiri. Duvido. Né? Não diremos também, isso é evidente, não diremos também que tem entusiasmo e gosto pelas coisas que são objetos, isso eu falei, né? Ou não nos lembramos que dissemos que esses apreciam e contemplam vozes e cores belas e coisas no gênero, mas não admite que o belo em si seja uma realidade, isso eu falei. Lembramos, logo, não os ofenderemos de alguma maneira, chamando-lhes amigos da opinião, em vez de amigos da sabedoria. Acaso se irritarão fortemente conosco se dissermos assim? Então tem muita gente que são amigos da opinião. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo lá, não sei o quê. Não busca aprofundar, não tem espírito de busca para encontrar a verdade, para se aproximar da verdade, entendeu? Está cheio de pseudo-verdade na borda e está falando com entusiasmo, mas assim, entusiasmo não é a palavra, entusiasmo é ter Deus no centro, né? Não tem Deus no centro, né? E aí, eles, tem uma hora que ele disse assim, o cara fala, não se acreditarem no que eu digo, porquanto não é lícito irritar-se contra a verdade. Aí, ele termina assim, portanto,
Devemos chamar amigos da sabedoria e não amigos da opinião aos que se dedicam ao ser em si. Não é na multiplicidade. É você for pesquisando para chegar ao que é realmente uma coisa. Porque você pode ter uma ambição de justiça, mas você não sabe o que é justiça. Você está no mundo da opinião. E você pode estar no mundo da opinião tal que você está pensando no seu umbigo. A pessoa, você olha, por exemplo, o Lula. O Lula não está dizendo que está sendo injusto com ele? Que o que estão fazendo é injusto com ele? Como, meu amigo? Se ele estivesse em busca do conhecimento, ele haveria de ver, né, que ele é um criminoso, né? E os seus comparsas, seus fanáticos lá, que não veem nada, aqueles lulopetistas, né? Ele vê que ele não é nada disso, cara. Ele foi um camarada que arruinou o país, né? Não só do ponto de vista financeiro, econômico, não, do ponto de vista moral. É um homem moral, é um psicopata, entendeu? E as pessoas ainda continuam acreditando nele. É o tipo do gente que tem amor à opinião, não amor à sabedoria. Está longe de ser um filósofo. E assim nós enterramos o quinto livro, né? Nós vamos fazer o sexto, depois, se não me engano, acho que a gente faz o sétimo ou oitavo junto, e depois o décimo. Nós não vamos fazer o nono porque não traz muita novidade, tá bom? Então, aguardemos que o próximo encontro, que eu acho que vai ser 1, 2, 3, 4, acho que vai ser o quinto encontro, nós vamos fazer o livro sexto. Tá certo? Todo mundo? Obrigado pela presença.